Caramba, 6% do mercado. O Linux chegou ao patamar de 6% do mercado. O quão influencia isso o mundo tecnológico? A mim, que tem o canal de Linux, né? Antigamente eu até falava fala pinguim aqui Linux na área, né? Que nós chamamos os usuários Linux de pinguim, né? Porque o pinguim é o mascote do Linux. Inclusive, recentemente teve o aniversário de 34 anos do Linux, né? Dia 25 de agosto. Inclusive, ano que vem eu quero preparar um vídeo especial, porque será 35 anos do Linux e tudo mais. Geralmente eu conto a história do Linux, né? Quando a gente está fazendo aniversário do kernel, do sistema e tudo mais. Bom, Linux chegou ao patamar de 6% do mercado, dos desktops, dos sistemas, porque em servidores ele já domina há muito tempo, em smartphones também, com Android. Na verdade, se juntar os sistemas operacionais num todo, Linux chega a quase 50% do mercado, enquanto o Windows 20 e poucos por cento, não chega nem a 30%. Bom, acontece que um site chamado ZenDeNet fez uma matéria abordando de uma empresa chamada Lensweeper, que fez uma amostra, né? Fez uma estatística, puxou os dados e conseguiu puxar uma estatística a respeito do uso de sistemas operacionais. E eles fizeram uma amostragem ao todo em torno de 15 milhões de usuários, recolhendo amostras aí, recolhendo dados através de sites, entre outros, e eles conseguiram levantar que as distros Linux, os sistemas Linux, alcançaram o patamar de 6%. Esse crescimento já vem sendo anunciado há algum tempo, devido a diversas medidas que têm sido feitas através de iniciativas como a Valve, que a partir de 2012 resolveu depender o mínimo possível da Microsoft, desenvolvendo ali seu próprio ecossistema através da Steam para outras plataformas como as distribuições Linux. E aí agora, há poucos anos, chegou o SteamOS, chegou o Steam Deck, que na verdade é aquele portátil que está alavancando o Linux para a parte dos jogos e tudo mais. E algumas distribuições Linux para desktop também aderiram a alguns formatos ali do SteamOS, do Steam Deck, né, semelhante, assim como o Basite, entre outros. Tivemos também algumas iniciativas de alguns youtubers como o PewDiePie, que eu fiz até um vídeo recentemente aqui no canal reagindo ao PewDiePie usando Linux, né? Ele, por conta do término do suporte do Windows 10 que está próximo e diversas ferramentas de IA que estão chegando aí no Windows e tudo mais, tem afastado diversos usuários que não estão a fim de trocar o computador para bater os requisitos ali que a Microsoft ela está exigindo, né, para o Windows 11 e com certeza vai exigir muito mais aí para o Windows 12. E também, além dessa questão do Windows 10, essa questão da Valve, temos também algumas empresas como a System76, a Tuxedo e mais algumas que vendem seus computadores com Linux. Tem parcerias também da Dell, da Lenovo, fornecendo seus computadores, seus notebooks com uma distribuição Linux. A Dell geralmente vem uma opção com Ubuntu quando você vai comprar um notebook, vai comprar um computador da Dell. Já a Lenovo costuma fornecer suas máquinas fora do Brasil com a opção do Fedora. E essas questões têm favorecido as pessoas que querem testar Linux pela primeira vez, que compram um computador às vezes com uma diferença de preço enorme só por não ter que pagar a licença do Windows e tudo mais. Eu lembro que tinha um modelo gamer da Acer, que a versão dele com Linux chegava a R$1.000 a menos do que a versão com Windows. Então, porque quando a gente está comprando um notebook, um computador que vem com Windows, você está comprando o Windows ali junto. Existe uma parceria da Microsoft com essas empresas para embarcar o Windows nessas máquinas e nada é de graça, você está pagando por isso também. Então, mediante essa questão
mediante a todas essas parcerias, todas essas situações que agora as distros Linux, as empresas, as comunidades que estão em volta, né, das distribuições Linux estão fazendo, Linux está chegando em cada vez mais lugares. É óbvio que 6% do mercado ainda é um marco bem distante se a gente olhar que o Windows já chegou a dominar 90%, 95% do mercado anos atrás, né? E esse número tem caído cada vez mais. Existem levantamentos que dão conta que o macOS chega em torno de 10%, 12%. Já existem outros levantamentos que dizem que o macOS já bateu 20%, e aí fica ali entre 15% e 20%. Bom, ter em torno ali de 10% a 15% do mercado já é o suficiente para que diversas empresas, como a Adobe, por exemplo, forneçam suas ferramentas para Linux, pois muitos designers, muitos profissionais digitais, entre outros, alegam que não conseguem migrar para o Linux por conta da falta de ferramentas. Por mais que você tenha um baita editor de vídeos como o DaVinci Resolve, para quem precisa também para o lado profissional, você tem ferramentas como o Lightworks, que é amplamente utilizado em Hollywood, por exemplo, mas para algumas ferramentas, algumas coisas, alguns recursos, as pessoas ainda dão preferência para o Photoshop, para o Adobe Premiere, né? E outras ferramentas da Adobe e de outras empresas também que ainda não possuem sua versão para Linux. Bom, eu sei que o Steam Deck, a Steam está aí para provar com o Proton, que roda jogos do Windows até melhor nas distros Linux do que no Windows muitas vezes. Está aí para provar que Linux é para jogos. E as distros Linux, tem muitas distros fáceis de usar hoje em dia que estão aí para provar também que Linux pode ser usado sim no desktop em diversas situações. Claro que vai depender do software que você vai utilizar, que você precisa utilizar e por aí vai. O software, o seu hardware, se ele tem a compatibilidade, né? Porque às vezes um usuário ou outro esbarra na questão de compatibilidade. Existem alguns canais aí, Lamb Windows, que eles tentaram migrar, não conseguiram e ficam falando mal. Por quê? Porque o hardware deles não é compatível. Eles têm placa de vídeo, entre outros, que não é compatível. Linux tem compatibilidade com os drives aí, tem da Intel, da AMD, seja processador, seja placa de vídeo NVIDIA também. Só que existem alguns modelos antigos e às vezes é um pouco mais difícil a gente conseguir a compatibilidade, eles vão sendo removidos do kernel com o passar do tempo. Bom, exceto uma situação ou outra assim que a gente tem uma questão mais delicada, o Linux tem uma ampla compatibilidade com diversos hardwares hoje em dia e muitas pessoas podem usar. Bom, hoje em dia, caso alguém chega para mim e pergunte, Raik, que distribuição Linux você me recomenda? Eu estou querendo testar. Bom, hoje em dia eu recomendo o Basite, que é o SteamOS aí baseado no Fedora, muito fácil de instalar, de usar, de testar. Eu recomendaria também o Linux Mint, que é super fácil. Outras distros eu não recomendo por conta de algumas dificuldades que eu já vi. O Pop! OS é uma excelente distro, mas como ele está mudando de interface gráfica e a nova Cosmic ainda não está pronta, se um usuário novo quiser instalar o Pop! OS e fizer a instalação da nova Cosmic, ele pode esbarrar com certos problemas que pode atrapalhar a sua experiência como primeiro usuário. Então, eu até quero fazer um vídeo mais detalhado. Eu tenho um vídeo aqui no canal, mas ele já é antigo, né? De 5 distros que eu recomendo para usuários iniciantes. Eu não recomendo mais apenas aquelas distros, 5 distros, nesse momento, por conta de mudanças que ocorreram no decorrer aí da caminhada no mundo Linux. Suporte a Xorg, a Wayland, suporte a pacotes, programas, entre outros. Mais pra frente eu discorro em outro tipo de vídeo, falando um pouquinho mais a respeito. E se você gostou desse tipo de vídeo aqui, eu caminhando por um lugar, falando algo que está acontecendo no mundo Linux, uma notícia, uma novidade, deixa aí nos comentários que eu faço mais vídeos assim também. Olha, no montante ao que se diz de crescimento de sistemas, seria ideal que o Linux estivesse em torno de 15%, 20%, ele já teria uma gama de programas, de pacotes e já teria um olhar muito mais apurado dos desenvolvedores e das empresas
e você teria suporte a muito mais coisas que nós temos hoje em dia. Na verdade, isso faria um bem para o mercado de desktops e tudo mais, né? Porque quando você tem algumas opções, não precisa ter tantas opções, mas quando você tem algumas opções, você pode escolher melhor. Inclusive, eu sou um pouco insatisfeito no mercado de smartphones com apenas as opções de Android e iOS. Apesar de eu não ser um usuário de Windows, eu gostaria muito que o Windows Phone tivesse sobrevivido para ter aquela opção de sistema, aquela terceira via. E também, né, nós temos o Linux Mobile, aí tem o Ubuntu Touch, o Selfish OS, Mobian. Tem algumas distros Linux que já tem uma opção mobile que ainda não avançaram, ainda não conseguiram se tornar uma boa opção. Eu já fiz vídeos aqui no canal, em breve eu devo trazer mais algum vídeo ou outro. Então, no mercado de smartphones, atualmente nós temos apenas duas opções viáveis, né? O Android e o iOS. E no mercado de desktops, aí nós temos atualmente o Windows, o macOS e o Linux, que tem ganho cada vez mais terreno. Isso é muito bom para a gente poder escolher mais um sistema, não ficar refém apenas de dois. Isso é muito legal. E agora eu vou deixar para você escolher o próximo vídeo do canal aqui nos comentários, tá? Tem 3 vídeos que eu estou prestes a fazer, editar e publicar aqui no canal. A review do Debian 13, 30 dias com o Fedora Kinoite, 2 anos com Arch Linux como sistema padrão. Escolhe um desses 3 que você quer assistir como o próximo vídeo aqui do canal, que eu vou ver o que tiver mais comentários e aí eu vou editar e vou publicar, tá certo? Bom, aqui que seriam as novas estações das barcas de Niterói. Isso há muitos anos atrás, acabou que o projeto foi deixado de lado, por isso essas construções na água aqui abandonadas. As barcas seriam transferidas para cá. Alguém achou uma boa ideia, mas no meio do caminho alguém achou que ia gastar demais e deixaram as barcas aonde elas estão mesmo hoje em dia. Então, tá aqui, por isso essas construções aqui abandonadas no meio do mar aqui. Ali a ponte Rio-Niterói, ali o Morro da Penha. Essa montanha tem uma trilha muito gostosa, eu já fui nessa trilha algumas vezes. E ali o Rio de Janeiro, a gente pode ir ou pela ponte ou atravessar de barca. Bom, para você que não conhece, que é de outro estado aí, nunca veio aqui no Rio de Janeiro, um pouquinho aí do lugar onde eu moro para você ver um pouquinho da beleza natural aqui do Rio de Janeiro.